O que define um sorvete? Será que é a temperatura? A textura cremosa? E se eu te disser que uma pequena mudança nessa definição, uma questão de poucos graus, pode valer 24 milhões de reais em impostos? Parece até roteiro de filme, né? Mas é exatamente essa a história por trás de uma decisão bem real e, olha, muito polêmica do nosso Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nessa decisão que envolveu a casquinha, o sundae e o milkshake do McDonald's. E a nossa fonte principal aqui é uma análise super detalhada do contador tributarista Carlos Rocha, que não só explica o caso, mas mostra como ele é, na verdade, um sintoma de um problema bem maior no nosso sistema. Exato. O nosso objetivo aqui não é só ficar no impostez, na tecnicalidade fiscal. É usar esse caso como se fosse uma lente de aumento, sabe? Para enxergar as brechas do sistema tributário brasileiro, a competição, que muitas vezes é desleal entre as empresas gigantes e os pequenos negócios, e também uma estratégia que o artigo chama de engenharia regulatória. Parece um caso isolado, mas ele abre uma janela para um debate enorme. Ok, vamos lá então. Para começar, de onde que surgiu essa briga toda? Como que a Receita Federal e o McDonald's foram parar nessa discussão sobre a natureza de um milkshake? Então, o rolo todo começou porque a Receita Federal olhou para os produtos clássicos do McDonald's, né? A casquinha, o sundae, e disse: isso aqui é sorvete. Ponto. Na linguagem técnica, eles foram classificados como gelados comestíveis, que ficam lá no capítulo 21 da nomenclatura comum do Mercosul, a famosa NCM. Posição 2105, para ser bem exato. Certo, gelados comestíveis. Parece uma descrição justa para um sundae. Mas qual a consequência prática disso? Por que essa classificação virou um problema de 24 milhões? Aí que o imposto entra na jogada. Nessa categoria da NCM, como sorvetes, esses produtos não têm direito a um benefício fiscal super importante, a alíquota zero das contribuições de PIS e COFINS. Ah, Em bom português, isso significa que a empresa deveria pagar o imposto cheio sobre cada casquinha, cada sundae e cada milkshake vendido. Como não estava pagando, a Receita foi lá e emitiu uma autuação fiscal cobrando tudo retroativo, com juros e multa. entendi. A Receita disse, é sorvete, então pague o imposto e a conta ficou gigante. Mas aí a empresa recorreu para o CARF, e a tese de defesa deles é o que torna tudo isso fascinante. Eles não foram discutir o valor, eles foram discutir a premissa toda. Exatamente. A defesa chegou com um argumento que, assim, à primeira vista, soa completamente absurdo. Eles disseram, isso não é sorvete. Peraí, como assim não é sorvete? Se eu vou no McDonald's e peço uma casquinha, eu tô comprando o quê? Uma salada? Pois é, parece loucura. Mas é aí que está a genialidade ou a brecha da tese. A defesa não estava discutindo o que a gente acha que é um sorvete no balcão da lanchonete. Eles estavam discutindo como a lei e os regulamentos técnicos definiam um produto. E a tese vencedora foi de que esses itens são, na verdade, bebidas lácteas. Bebidas lácteas? Sundae é uma bebida. Que eu saiba, bebida a gente bebe, sundae a gente come de colher. Como eles conseguiram provar uma coisa dessas? Consciência e papel. A empresa não ficou no achismo. Ela foi lá, contratou laboratórios independentes e apresentou laudos técnicos mas muito específicos. E eles se basearam em 3 pontos cruciais. Primeiro, a composição. Os laudos mostraram que os produtos têm mais de 51% de base láctea na sua fórmula. E por que esse número 51%? Por que ele é tão importante? Porque esse é justamente o critério que o Ministério da Agricultura, o MAPA, usa para definir o que é uma bebida láctea. Ah, entendi. Ou seja, eles pegaram a régua de outra agência do governo para dizer para a Receita Federal o que o produto deles era. Foi uma jogada muito inteligente. Eles disseram, olha, Receita, segundo o seu colega de governo ali do MAPA, meu produto se encaixa nessa definição aqui. Ok, a composição com mais de 51% de leite, eu até entendo a lógica. Mas e o argumento de que é uma bebida? A gente come de colher, não vem num copo com um canudo. Bom, exceto o milkshake, claro. Aí vem o segundo ponto, que é o mais contraintuitivo e, para mim, o mais genial da tese toda. O estado físico do produto. Os laudos descreveram os produtos não como sólidos, mas como líquidos de alta viscosidade. Líquido? Como assim líquido?
Ele não derrete na mão, ele fica firme ali no cone. A chave é a temperatura de serviço. Pensa no sorvete de massa, aquele de sorveteria de rua. Ele é mantido naqueles freezers a menos 12 graus Celsius, talvez menos 15 graus Celsius. Ele é duro, é um bloco sólido. Você precisa de uma pá para tirar uma bola dali. Certo. Já a casquinha ou o sundae, eles saem daquela máquina do McDonald's a uma temperatura entre menos 4 graus Celsius e menos 6 graus Celsius. E nessa faixa de temperatura o produto ainda flui. Pensa na forma como a máquina imprime o sorvete no cone. É um fluxo contínuo. Tecnicamente, ele não é um sólido congelado, mas sim um líquido super viscoso e resfriado. Uau! Quer dizer que a diferença entre ser sorvete e não ser sorvete são o quê? Uns 6 ou 8 graus de temperatura? É uma definição muito específica. Exatamente. E com base nesses dois pontos, composição de bebida láctea e estado físico de líquido viscoso, veio a conclusão matadora da defesa. Se não é sorvete e sim uma bebida láctea, então a classificação na NCM está errada, não deveria ser 2105. Mas sim 2202, que seria a categoria das bebidas. Isso, que é a categoria de águas incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar e outras bebidas não alcoólicas. E qual é a mágica dessa outra categoria, a NCM 2202? A mágica é que, para essa categoria, a lei prevê o benefício da alíquota zero de PIS/COFINS. Então, a empresa não estava pedindo um favor ou um benefício novo. Ela só argumentou, olha, meu produto tecnicamente pertence a essa outra gaveta aqui. E os produtos dessa gaveta, por lei, não pagam imposto. E o CARF comprou a ideia. O resultado final foi que aquela cobrança de 24 milhões de reais foi cancelada. Tudo isso por causa de laudos que mediram a porcentagem de leite e a temperatura do sundae na saída da máquina. É, impressionante. Impressionante e um pouco assustador, porque revela muito sobre o nosso sistema. Pois é, porque quando a gente ouve uma história dessas, a primeira reação é pensar, nossa, que empresa esperta. Mas a análise do Carlos Rocha, a nossa fonte, vai muito além disso. Ele argumenta que esse caso é só a pontinha de um iceberg, de um problema estrutural bem mais profundo. Exatamente. Ele usa um termo que parece complicado, mas é fundamental para a gente entender a questão. Litigiosidade assimétrica. Assimétrica por quê? A balança da justiça não deveria ser, em tese, igual para todo mundo? Deveria, mas na prática, no contencioso tributário, ela pesa e muito pro lado de quem tem mais dinheiro. Pensa nisso como se fosse uma corrida. Uma gigante como o McDonald's tem um carro de Fórmula 1. Pode contratar os escritórios de advocacia mais renomados e caros do país. Pode bancar múltiplos laudos técnicos, pareceres de especialistas, tudo do bom e do melhor para construir um caso à prova de balas. Certo. E quem seria o outro competidor nessa corrida? A pequena sorveteria de bairro. Aquela que talvez até use uma base de sorvete muito parecida, com a mesma composição e servida na mesmíssima temperatura. Ela está na corrida só que de bicicleta. Ela não tem a menor condição de gastar dezenas ou centenas de milhares de reais com advogados e laboratórios para provar que o seu produto é um líquido de alta viscosidade. Então, o resultado prático é que a sorveteria da esquina, que vende um produto quase idêntico, continua pagando o imposto cheio de PIS e COFINS, enquanto a gigante do lado, que conseguiu provar tecnicamente o seu ponto, não paga nada. Exatamente, e isso cria uma concorrência completamente desleal. O artigo usa uma expressão fantástica para descrever isso. O que a gente tem na prática é uma isenção por acesso. Isenção por acesso. Quer dizer, o benefício fiscal não é para o produto em si, mas para quem tem os recursos para acessar a estrutura que permite comprovar o direito. É isso. Do seu concorrente de Fórmula 1. É muito perverso. Nossa, é muito perverso, porque o benefício que deveria ser para um tipo de produto acaba virando um benefício para um tipo de empresa, a grande. E quais são os impactos disso para além da concorrência? O que acontece com a arrecadação do governo e com o mercado como um todo? Os impactos são em cascata. O primeiro, que é o mais óbvio, é na arrecadação. Esse caso sozinho representou uma perda de 24 milhões de reais para os cofres públicos. Mas o perigo real é o precedente. O que impede outras grandes redes de fast food, outras grandes sorveterias, de fazerem a mesma coisa? Se essa tese se espalha,
O autor alerta para o risco de uma avalanche de pedidos de restituição de impostos, o que poderia causar uma erosão de centenas de milhões de reais na base de arrecadação do setor. O artigo chama isso de corrida por laudos. Pensa na diretoria de uma grande empresa. O gerente de pesquisa e desenvolvimento chega com uma proposta para criar um novo sabor incrível de sorvete, que vai exigir investimento em pesquisa, ingredientes, maquinário. Ao mesmo tempo, o diretor jurídico chega com uma proposta para contratar um laboratório que vai provar que o sorvete atual é, 0,5 grau mais quente, e, portanto, é uma bebida, o que economizaria milhões em impostos. A decisão parece óbvia. O financeiro vai aprovar a proposta do jurídico na hora. Sem a menor dúvida, o foco da inovação e do investimento da empresa muda. Em vez de gastar dinheiro para melhorar o produto para o consumidor, a empresa passa a gastar dinheiro para melhorar a classificação fiscal do produto. Os recursos que poderiam gerar mais empregos, produtos melhores ou preços mais baixos são desviados para advogados e peritos. E o governo, o sistema, simplesmente assiste a isso acontecer. Não existe uma reação do outro lado. O sistema sempre reage. O governo não fica parado, não. A Receita Federal pode, por exemplo, emitir o que se chama de solução de consulta ou solução de divergência, tentando criar uma interpretação oficial que feche essa brecha para casos futuros. A Procuradoria da Fazenda, a PGFN, que defende a União, pode orientar seus procuradores a combater essa tese com mais vigor. E a fiscalização na ponta pode ficar muito mais rigorosa, exigindo contraprovas, perícias, transformando cada fiscalização numa batalha de laudos. A disputa pode sair da esfera administrativa e parar na justiça, onde levaria mais uma década para ser resolvida. Entendi. A briga fica ainda mais cara e mais longa, o que no fim só reforça a vantagem de quem tem mais fôlego financeiro para aguentar. O cenário parece bem sombrio para as empresas menores, para o pessoal da bicicleta. O artigo aponta alguma luz no fim do túnel para elas? Ou estão condenadas a pagar a conta? Felizmente, o autor não fica só na crítica, não. Ele oferece um roteiro bem prático. Não é um caminho fácil, mas existem estratégias que as empresas menores podem adotar para tentar equilibrar um pouco esse jogo. E qual seria o primeiro passo para uma sorveteria que está nos ouvindo agora e pensando, meu produto é igualzinho a esse? O primeiro passo, segundo o artigo, é o diagnóstico técnico-fiscal. Basicamente, fazer o dever de casa. Contratar um especialista para revisar a classificação NCM de todos os produtos. E, se houver uma chance real, investir num laudo técnico independente. Mas não pode ser um laudo qualquer. Tem que ser um focado exatamente nos pontos que ganharam o jogo no CARF. Composição percentual, viscosidade e, principalmente, a temperatura de serviço. Ok, digamos que a empresa fez isso e o laudo diz que, de fato, o produto dela é um líquido de alta viscosidade. É só parar de pagar o imposto e pronto. Aí entra o segundo ponto, que é a governança tributária. Não adianta ter um laudo lindo na gaveta se os sistemas da empresa não estiverem alinhados. É preciso parametrizar o sistema de faturamento e a escrituração fiscal, como a FD Contribuições, para refletir essa nova classificação. É um trabalho de compliance interno para garantir que a tese e a prática andem juntas. Mas mesmo com o laudo e o sistema todo arrumado, não é arriscado simplesmente parar de pagar? A Receita pode vir e atuar do mesmo jeito, não? Exatamente. E esse é o terceiro e talvez o mais importante conselho: a busca por segurança jurídica. O autor alerta que a decisão do CARF, a princípio, só vale para o McDonald's naquele processo específico. Usá-la como base para tomar uma decisão por conta própria é muito arriscado. O caminho mais prudente seria entrar com uma consulta formal na Receita Federal, apresentando seu laudo, seus argumentos, para que a própria Receita valide o entendimento para o seu caso específico. Ou, se a empresa tiver mais fôlego, entrar com uma ação judicial para obter uma decisão que a proteja. Entendi. E se uma empresa sozinha não tiver como bancar nem mesmo esse caminho, que ainda parece caro? Aí vem a quarta e última recomendação, que é uma ideia de união: alternativas setoriais. Uma sorveteria sozinha talvez não consiga bancar um processo judicial ou um conjunto robusto de laudos. Mas, e se 10, 20, 50 sorveterias de uma região ou de um estado se juntassem? Elas poderiam formar uma associação para dividir os custos. As bicicletas, juntas talvez consigam comprar um motorzinho. É exatamente essa a ideia.
Juntas, elas podem ratear os custos de advogados e peritos para obter laudos que sirvam para todo o grupo, ou até mesmo entrar com uma ação judicial coletiva. Isso nivela um pouco o campo de jogo e dá a elas uma chance de brigar em condições mais justas contra os gigantes do setor. Fazendo uma recapitulação, então, o que começou com uma pergunta quase boba, o que é um sorvete, nos levou para uma viagem surpreendente pelo sistema tributário brasileiro. A gente viu como uma disputa técnica sobre a temperatura e a fluidez de um milkshake acabou expondo uma falha profunda sobre justiça fiscal e concorrência. Perfeito. E acho que a conclusão mais forte da análise que a gente usou como fonte não é nem culpar a empresa por ser inteligente, ou o CARF por ter decidido de uma forma específica. Do ponto de vista técnico, com base nos laudos que foram apresentados, a decisão pode até ser considerada correta, defensável. Então, onde que está o problema real, na sua visão? O problema real é ter um sistema tributário que atrela benefícios fiscais tão relevantes a critérios físicos tão subjetivos e, convenhamos, passíveis de manipulação. Um sistema que incentiva essa engenharia de classificação. O problema é um sistema que te obriga a discutir a viscosidade do seu produto para saber quanto imposto você vai pagar. Isso desvia o foco do que realmente importa, que é produzir mais e melhor. O que nos leva a um pensamento final para a reflexão inspirado diretamente na fonte que a gente analisou hoje. Quando um sistema tributário incentiva as empresas a gastarem mais com advogados e laboratórios do que com a inovação de seus produtos, quem realmente ganha no final?